Olá, boa noite, povo lindo do Instagram. Olá, mulheres lindas. Boa noite, multipotenciais, multidimensionais. Estamos aqui para dar continuidade à nossa maratona de lives nesse mês de agosto. Hoje é a última live, dessa série que antecede aí a nossa imersão na quinta-feira. Estão ligadas sobre a imersão? Então nos comprometemos com vocês nesse mês de agosto e estamos cumprindo. Hoje é a última live, uma live que a gente pensou em trazer como um resumão, uma síntese de tudo que a gente construiu juntas até aqui, lá dentro dos grupos fechados e aqui também no Instagram. Então hoje é uma live de perguntas e respostas, e o que vocês trouxerem a gente vai, dentro do possível, trazer da nossa perspectiva o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente já experimentou para vocês, para buscar e ajudar um pouquinho e contribuir na jornada de vocês. É porque as perguntas, elas liberam, elas abrem caminhos. Cada pergunta em si traz um potencial infinito de criar sintaxes, de abrir novas possibilidades, Então o segredo não é se fechar na resposta àquela pergunta. É poder fazer a pergunta, refletir sobre ela e deixá-la reverberar. As respostas são várias. Exato. E esperando aí a nossa galerinha aí chegando. Para quem for ver aí no gravado, vai antecipando, vai passando para frente, porque a gente vai dar um tempinho para começar aqui os temas, específicos que a gente trouxe. A gente vai se deter às perguntas de vocês, mas tem algumas que a gente também já mapeou aí pelos trabalhos que a gente fez esse mês e a gente vai também trabalhar um pouquinho em cima disso. Beleza? Beleza. Maria, você tá ligada na hora da imersão, A hora da imersão. Diferente das lives. Às 19 horas, para poder dar tempo da gente fazer um trabalho super bacana. Então é das 19 às 22 horas. Exatamente. A gente tem uma surpresinha hoje para quem tiver, só vai se servir, claro, para quem estiver na live, Que a gente quer usar aí com vocês uma ferramenta que a gente ama fazer, que é a partir do que a gente compreender, que vocês trouxerem, das problemáticas, das possíveis obstáculos ou problemas ou desafios, como cada um quiser chamar, de encontrar aí o seu objetivo de vida, o seu propósito, o seu sentido de viver. A gente vai fazer uma dinâmica, em grupo aqui, porque a gente faz geralmente esse trabalho no olho, quando a gente atende no individual ou em grupo, mas no Zoom, que a gente consegue interagir melhor. Aqui vai ser um pouquinho diferente, mas a gente vai utilizar assim mesmo a ferramenta. Bem-vinda, meninas! Boa noite! Boa noite, a Kelly e Helena! Helena, boa noite, lindeusas! Estamos por aqui. A ideia é responder perguntas de vocês que trouxerem ou também trazer um pouquinho sobre o que a gente já absorveu aí do que vocês trouxeram nos trabalhos anteriores, com temas focais. Sim. E quando a gente avançar um pouquinho aqui, na chegada de vocês, a gente vai propor uma dinâmica bem legal, bem bacana. Oi, Fabiana, querida. Pessoal chegando. E a gente aqui estava falando da imersão quinta-feira. Bora junto. Bom, bora se ver. Bora se ver. Se resgatar, né, Maria? Exatamente. Tem muita coisa para fazer. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, na humanidade, que se a gente cruzar os braços e deixar tudo acontecer, as coisas vão continuar como estão, As coisas só mudam, por isso que o tema dessa live são as perguntas que movem o mundo, meu povo.
são as perguntas que movem o mundo, que movem a humanidade, que movem o planeta. Quando a gente estagna nas respostas que a gente já tem, porque a gente está vivendo, a gente não sai do lugar. Já volto. Pega sua água. Né? Alright. Então, a ideia é que a gente movimente um pouquinho aqui o nosso corpo mental e reflita um pouquinho. E eu sei que tem pessoas que não têm tanta facilidade em parar para refletir, né? Na minha prática com astrologia, a gente identifica muito isso quando eu vejo um mapa, por exemplo, com pouco ar. Um mapa com falta de planetas acionando casas de ar, por exemplo, né? Que a gente já tem uma dinâmica externa, né? Sobretudo nesse momento da humanidade, muito acelerada, né? Tudo nos pedindo e nos impulsionando para fazer tudo para ontem, né? Não é à toa que toda a dinâmica de vida mudou, alimentar, de sono, de práticas de atividades físicas, né? Tudo sendo deixado em segundo plano em detrimento de atender uma agenda XYZ que a sociedade de alguma forma cobra e exige da gente. Então a ideia é que a gente saia desse modelo automático, né? Desse efeito manada, desse sonho do planeta, como dizem os toltecas lá no livro dos 4 compromissos. Quem não leu ainda, super indico. Sair desse sonho do planeta, onde está todo mundo imerso em acordos coletivos que a médio e longo prazo, conscientes ou não disso, são autodestrutivos, né? Enquanto ser humano, enquanto projeto de ser humano. E rever, sair um pouquinho do automático e se auto-observar, né? Desse ponto que a gente gosta muito, que é desse observador ativo, desse observador que já consegue se desplugar um pouquinho da rotina do automático, né? De realizar as agendas todas, de cumprir as agendas todas, de todos os dias. E me pergunta assim, isso faz sentido para minha vida? Isso de fato me motiva a viver? Eu estou vivendo uma vida hoje com os meus pais, com meu esposo, no meu trabalho, que de fato me satisfaz, né? Me dá ânimo levantar da cama todos os dias. Então, a motivação base dessa live é pra gente se perguntar. Eu tô dando aqui pra vocês uma sementinha pra surgir perguntas, né? Já que o tema da live é as perguntas movem o mundo, não se limitem às respostas que já existem no seu sistema, que já existe no seu sistema familiar, ou no seu sistema de crenças sobre o trabalho, a família, o casamento, ser mãe, ser filha. Não se limite só a essas respostas, mas se perguntem se isso te satisfaz e o que você gostaria de mais, o que você quer mais, além do que você já tem, né? Então vamos começar. Deixa eu responder aqui, ó. Muitas vezes as respostas de nossas perguntas trazem dores ocultas. E isso não é muito fácil não, né, Fabiana? Mas quando toca em algo dolorido, é porque ali tem trabalho a ser feito. Então, interessante, dentro da dor que a gente sente mesmo, isso é real. A gente, inclusive, reage com várias formas. Mas é importante depois a gente se observar, porque ali tem trabalho a ser feito. E quanto mais a gente olhar para aquilo, tanto mais a gente vai se conhecendo. Vai conhecendo que pontos são esses, por que doeu. Para que próximas vezes não te peguem de surpresa, que você já pelo menos se saiba. Então assim, não se refugie, não tenha medo de quando doer. Apenas lembre-se, opa, tem trabalho ali. Exato. Eu tô aqui buscando recordar a frase que eu li que ia se aplicar muito, ó, que foi a Fabi, né, que fez aquela pergunta. Pergunta não, uma colocação. É mais ou menos assim, tô buscando aqui na memória, mas não tá vindo agora. Tipo, pior do que a gente não se saber
Lembrei, foi do livro da Normose, que eu tô lendo, que é da psicologia transpessoal. Acho que, se não me engano, é o Roberto Crema que fala assim, quando ele se refere ao normótico, que é esse perfil de pessoa que tá nesse caldeirãozão da sopa de opiniões, vivendo basicamente para cumprir todos esses protocolos de uma vida que às vezes não me satisfaz, sabe? Mas satisfaz outros interesses. E aí ele chama de normose, né? Esse estado ou esse padrão de vida que a grande maioria ainda vive. E ele fala assim, pior do que se saber o normótico é não querer sair dela. Isso adoece mais ainda, né? A médio e longo prazo, que é um pouquinho disso. E dói saber, né? Se saber nesse processo, nessa engrenagem, que caraca, o que me move todos os dias para sair da cama? Qual é a minha motivação hoje? Né? Se a gente não tem, seja lá qual for, é para cuidar do meu cachorro que eu amo, sei lá, essa motivação de vida e tá valendo, né? Ou não, é para continuar no trabalho, não tô muito satisfeita não, mas eu tenho um motivo para estar lá e o meu motivo é maior do que as minhas insatisfações e eu consigo lidar com isso. Então, independente do que seja, estar consciente disso é o primeiro passo, né? E se fazer as perguntas até quando quer permanecer lá, se é que está satisfeito ou não, e quando eu quero sair, né? Então, estar consciente disso é o ponto fundamental aqui. Perguntas! Gratidão, Fabi! A ideia é que a gente faça essa roda Isso! De cura, de mulheres. Isso é uma roda de cura. Né? Se sintam sentadas numa roda aqui, onde a gente vai papear um pouquinho, trazer Cláudia, Valéria, bem-vindas, queridas. A ideia é essa, é a gente proporcionar esse espaço. Aqui ainda não é o espaço ideal, porque é mais aberto, né, ao público, mas na quinta-feira, que é o que a gente mais ama fazer, um grupinho fechado, né, lá no Zoom, com aquelas mulheres que precisam disso, né, desse espaço seguro e com pessoas que vocês já entenderam, pelo menos a grande maioria aqui, que já passou um pouquinho por nós, nesse ambiente seguro, acolhedor, onde a gente tenta se ajudar, porque o aprendizado é sempre de mão dupla, né, e a gente está aqui exatamente para aprender também. Boa noite, maravilhosas! Adorei! A recíproca é verdadeira, lindinha. E aí, gente, só relembrando o que a Majô falou, a gente, para levantar da cama, muitas vezes a gente precisa, né, de um estímulo. E esse estímulo, quanto mais vier desse lugar interno, autoconsciente, melhor. Que arquétipo que a gente trouxe que movimenta essa energia logo pela manhã? Boa. Porque se eu não tenho, eu posso ativar. Quem poderia dizer aí pra gente que energia é essa aqui? Que força. Que força que nos revigora, que põe a gente pra levantar. Oh, tô viva! Isso! Guerreiro. O guerreiro. O guerreiro vem em suas muitas dimensões, polaridades, consciências, né? Que vai de um ponto ao outro. Mas é a energia propulsora da ação, da força, da coragem, de guerrear algo, embora a guerra seja sempre dentro, né? Então é isso aí. É ele. E aí, eu abri aqui, né, para dar um gásinho para vocês, dar algumas sementes de perguntas. Quem gostaria de perguntar algo, né, dentro do que a gente já estudou até aqui, mesmo tendo participado de todas as lives ou não, que vocês trouxerem, porque o que vocês trouxerem, com certeza, eu não tenho dúvida alguma, que vai estar no campo que a gente criou, né, Grégora, dessa jornada libertar, e a gente vai buscar aqui te ajudar da melhor forma possível que couber nesse momento, né, Kátia? Sim. E que a gente não souber, a gente vai ficar devendo, a gente fala depois. Da forma mais natural possível. Ai. Quem tem perguntas?
E se não tem, Eu faço. eu faço. Eu também. Ai, tá, essa é uma mesa redonda, gente. É hora da gente se colocar aí. Né? Como que tá a sua vida? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Dá um joinha aí ou diz um sim pra gente saber como é que vocês estão chegando aqui, vai. Vamos fazer um check-in, né? Respirando fundo aí, a gente já fez aqui a nossa conexão com a nossa egrégora de mulheres multipotenciais, vocês fazem parte disso. Como é que vocês chegam nessa noite aqui? Me diz aí, numa palavra, check-in. Eu chego com gratidão. Catita. Eu chego entusiasmada. Entusiasmada. Fabiana já mandou uma pergunta ali. Beleza, Fabi? Deixa eu ver o check-in das meninas, a gente responde. Como os setênios influenciam nossas vidas? Eles se repetem? Guarda aí, Kátia. Tá. Check-in. Gratidão. Catita, entusiasmo. E vocês? Como vocês chegam nessa noite quentinha Indagadora de agosto? Indagadora. Ateliê Pindorama. Gratidão. Psicoarte Alma. Acabou de entrar, seja muito bem-vinda, querida. Quem mais? Como que vocês chegam nessa noite? Grata, indagadora, entusiasmada, quem mais? É interessante que esse entusiasmado eu tô puxando em mim. Trazendo o guerreiro, né? Eu tô trazendo o guerreiro aqui. É sempre necessário o autodesenvolvimento e o movimento. Não dá para parar. É mesmo, Valéria. Não dá. Nada pode parar. Aliás, pode. Quando morre. É verdade. É sempre necessário o autodesenvolvimento. Esse movimento profundo em nós e através de nós, por nós. Curiosa, a Fabi. Animada, a Helena. E aí a Psicoarte Alma falou assim, pense em umas mulheres lindas que fazem parte dessa egrégora. E você faz parte disso, minha flor. Curiosa, animada. Perfeito, né, Val? Vamos lá, pergunta, Maria, da Fabi? Da Fabi. Se os setênios influenciam, como eles influenciam, né, Fabi? Como e eles... se eles se repetem. Vai lá, Catita. Então... Acho que foi isso, né? Foi isso. Deixa eu botar tá lá em cima. Botar um tequinho só, tá? Como os setênios influenciam nossas vidas. E se eles se repetem. Influenciam porque é assim. Eu vou te dar um exemplo. Nós já trouxemos... Eu amo essa analogia em relação aos setênios. Setênios... Para começo de conversa, são ciclos de 7 anos em nossas vidas, que se inicia do 0 aos 7 anos, primeiro setênio, dos 7 aos 14, segundo setênio, dos 14 aos 21, terceiro setênio, e assim vai, são múltiplos de 7. Múltiplos o quê? Uma composição de anos, de 7 anos, que compõe um ciclo. Então, um setênio. Então, a nossa vida é feita de setênios. Eu, por exemplo, estou no 9º setênio. E aí vocês podem fazer a conta. Fácil de saber a idade pelo setênio, é só falar que setênio que tá. E aí, por que eles influenciam? Agora eu vou fazer analogia com as estações do ano. Como que é a primavera? Vamos falar da primavera que ela está chegando. A primavera, ela é uma composição de clima, clima em todo o hemisfério, todo o planeta, que dependendo do hemisfério muda. Mas existe uma caracterização quando a gente fala primavera. Estação das flores, é o florescer, é quando a natureza já passou por vários ciclos e esse ciclo ele favorece o desabrochar dos vegetais,
onde também os animais são beneficiados, é a época do acasalamento, enfim, várias coisas comungam para aquela caracterização da primavera, certo? E existe o verão, o outono, o inverno. Cada uma estação não tem as suas características, não tem as suas nuances. Então, os setênios em nossas vidas têm características. Os primeiros setênios, né, o primeiro, no caso de 0 a 7 anos, é uma data em que a criança, ela está in natura, ela está pura, então ela tem uma característica de desabrochar, de ter uma ligação profunda com o mundo espiritual, de descobrir, está na época da descoberta. E aí dentro desse primeiro setênio tem várias consciências ali. A criança que está ainda na amamentação tem uma característica, a criança que começa a fazer a leitura da vida através dos seus sentidos tem outra característica. Sim. Então, cada setênio tem a sua característica. O primeiro seria a descoberta, é estar aqui numa encarnação presente, na matéria. Já o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, que constitui que ele está mais para fora, ele está conhecendo o mundo através do seu intelecto, através das suas emoções, experienciando, lidando com os relacionamentos em outros níveis, porque ele já tem uma parte cognitiva que favorece a ele a explorar o mundo de outra forma. Então, de 7 a 14 anos é uma data propícia a esse experimento relacional. E de 14 aos 21, você vai complementando se falar alguma coisa. Dos 14 aos 21, imagine quem já tem filhos, primos, sobrinhos, o que acontece dos 14 aos 21? É um período bem conflitante, porque não é mais criança, não é adulto ainda. Então, é um momento em que ele quer explorar o mundo, ele quer se jogar para fora, ele quer ir contra as regras, ele quer formar, mas ainda não consegue, não tem ainda ferramentas, maturidade emocional, muitas vezes, né? Para poder ir adiante. Então, é um momento de exploração. Seria o próprio arquétipo Sim. do explorador, né? Sim. Nesse momento. E assim, gente, cada setênio tem as suas características de abertura e fechamentos também. Porque ele abre e fecha ciclos. É disso, inclusive, que cada setênio existe os seus próprios aprendizados daquela fase, né? É uma fase Sim, que segundo o Rodolfo Steiner, e ele se aprofundou nesse tema para construir a teoria dos setênios, né? E que conversa com várias outras escolas de autoconhecimento, sobretudo com a astrologia. Eu amo fazer astrologia pensando nos setênios. Então, cada fase da vida, ela mesma nos evoca aprendizados próprios daquela fase, desafios próprios daquela fase e precisa dos aprendizados daquela fase. Por isso que evoca inícios e finais, precisa encerrar, né, os ciclos, porque tudo é cíclico. E cada fase vai ter as suas próprias características. Então eles influenciam por isso, pelas características que eles trazem. E cronologicamente a gente vai se preparando, a gente vai adquirindo mais recursos a cada setênio que a gente avança. E a cada 7 setênios, um corresponde ao outro. No espelhamento. No espelhamento, né? Eu, por exemplo, vou falar de mim nesse aspecto. Eu estou na fase de espelhamento de 7 a 14 anos. Uhum. Então é um momento de experimentos, de conquistar, de conhecer outras dimensões dentro daquilo que eu já me proponho, dentro dos meus recursos. Então é hora de desbravar também. O que isso corresponde à minha idade, à minha fase? De abrir projetos, de fazer cursos, de estar à frente, de
algumas outras coisas. Então me fala de desbravar, de explorar essa riqueza que eu já conquistei internamente e conquistar outras. Então dentro disso. E aí a ligação maravilhosa aqui, Fabi, né, que fez a pergunta, é assim, o que nessa fase lá atrás do espelhamento inicial da vida dela foi travado sobre explorar a vida, foi bloqueado, ela vai sentir agora. Então, quando a vida convida a novos conhecimentos, a novas oportunidades, novos projetos, pode ter um entrave, um bloqueio de aceitar, de se liberar para viver. Aí tem que ir lá no espelhamento, né, na fase que está se espelhando, para encontrar o que está preso, né, memórias de diversas formas, a gente vai identificando pelo caminho do autoconhecimento, né. Até agora a gente não conhece nenhum outro que seja tão efetivo e eficiente nesse contexto de destravar, né, de nos liberar para viver o que a gente realmente está querendo viver e já está pronta para viver, né? Então, o bacana é que eles não se repetem. Respondendo agora a segunda pergunta. Não se repetem. Eles são cíclicos. Eles são cíclicos. Mas cada setênio corresponde a uma fase da vida. E vai-se embora, né? Começa do 0 ao 7, aí passa pelos 14, 21, 28, começa outro, 35, começa outro, 42, 49, 56, 63 e lá vai. E vai embora, né? O que eu considero bem importante, que é bem dentro, Major, da linha que a gente segue do autoconhecimento, é que ele, o setênio, esse experimento da vida nos convida sempre, não só ir adiante. Aliás, eu só posso ir adiante quando eu correspondo tanto que a vida também me formou. Eu tenho que olhar para trás, olhar minha história, resgatar algo para seguir adiante. Eu não vou só, eu não vou desbravar o setênio, a minha idade, que ciclo for, seja na visão astrológica, numerológica, sistêmica, apenas com aquilo que eu tenho. Eu sou o conjunto de tudo na minha vida, de todos, de todas e todos que vieram atrás de mim, que me sustentam, me ancoram, e tudo que eu já recolhi de aprendizado para transformar ainda o meu próximo ciclo, transformar. E esses ciclos não ficam presos aos setênios. Cada dia é um ciclo. Cada dia dentro de dia tem seus ciclos, de manhã, de tarde e à noite. Então, assim, a vida é linda porque ela é cíclica. É uma esfera dentro da outra, né? Um ciclo dentro do outro. Tudo é cíclico. O ser humano que parece que não aceita isso e quando... não aceita, às vezes, por desconhecimento mesmo, né? Ignorância. E às vezes conhece, mas não aplica, né? Se a gente aplicasse todo o conceito que a natureza nos oferece, né? A Mãe Terra, com todos os conhecimentos cíclicos, né? São sempre, por exemplo, cada dia tem o seu ciclo, por exemplo, solar e lunar. O sol nasce e se põe, depois a lua nasce e se põe. Aí temos as estações, né? Cada ciclo desse está dentro de ciclos maiores. E se a gente não vive em ressonância ou de acordo com os ciclos da natureza, na nossa própria vida, a gente vai se estagnando, né? A natureza ensina o tempo todo, a gente que não consegue ver. Fabi, deu pra clarear a sua resposta? Diz aí. Meninas que chegaram depois, a gente estava aqui no meio de uma explicação, muito bem-vindas. Beth, Sandra! Bel também chegou aí. Gratidão pela companhia nessa sala, nessa roda de mulheres, empoderando-se cada vez mais de si mesma. Gratidão pela oportunidade, pela partilha, pela parceria. Fabi, ok? E é interessante, né, observar também, embora eu esteja numa fase que eu não menstrue, mas o quanto esse ciclo corresponde a mim ainda. Eu estou aprendendo isso, gente. Estou maravilhada com isso. Gratidão, gratidão, Fabi. Inclusive, eu vou ensinar vocês, gente. Eu tô programando uma live
provavelmente para a próxima semana, para ensinar vocês sobre a mandala, né? Eu tenho compartilhado um pouquinho sobre a mandala lunar, e aí eu fiz algumas enquetes e tem uma galera querendo, então... Eu quero, Maria. Quero entender mais. Então eu vou trazer para vocês ensinando sobre como acompanhar a mandala lunar, que é mudar um pouquinho a sua perspectiva sobre como funcionam os seus ciclos, né? Eu lembrei disso porque a Katinha falou sobre menstruar. E o ciclo lunar não tem nada a ver com menstruação, tá? Tem a ver com autoconhecimento dos seus próprios ciclos internos, de como você funciona emocionalmente, em relação à sua disposição física, em relação ao seu foco e à sua atenção, o seu poder de presença, como que você está em cada fase dessas. Tanto a gente estuda tanto a expressão da fase lunar externa, que é a lua que está agora no céu, por exemplo, que está cheia, começou agora, né, no dia 22, e como está o seu ciclo lunar interno, se tem ressonância ou ele está discrepante, e como isso funciona, o que isso quer dizer na sua vida. Cara, é vida se conhecer nesse nível. Eu amei quando eu descobri isso, e tô louca para ensinar vocês. Porque abre um canal de percepção, gente, eu nunca fiz. Eu fiz há muito tempo atrás, quando eu era bem jovem, mas aquilo não entrou, não se tornou uma consciência em mim. Uhum. E eu fui pela vida desconectada. Se perde, né, Kátia? Se perde. Quando não tá no tempo de descer redondinho, se perde a informação, né? Porque não virou conhecimento, né? Por isso, gente, vamos nos unir no sentido no sentido de propagar cada vez mais a autoconsciência. O quanto isso ajuda a gente a lembrar da onde nós somos, quem nós somos, a que se ligar, a que se importar com todas essas muitas informações que estão ao nosso dispor. Sim. O tempo todo. Sim. E a gente vai trazer, tanto na imersão como na segunda turma da mentoria, que começa em setembro, a gente vai divulgando para vocês aqui aos poucos, né? Porque para não ficar muita informação e se perder, sobre o quanto a gente já está aí há milhares de anos num legado muito patriarcal, onde de alguma forma, consciente ou não, né, a gente foi só sendo levado, né, a gente já nasceu nesse contexto e foi aprendendo como viver dentro disso e se distanciou dessa mulher que a gente está sempre trazendo aqui, evocando, né, essa mulher multipotencial, uma mulher que tem o yin e o yang e que muitas vezes a gente está ferida, né? Ou numa parte ou noutra, e é isso que muitas de nós nos apequena, né? A gente vai para um lugar de pequenez, de invalidação de nossos inúmeros potenciais, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Ponto, isso é um fato. Você acredita ou não, mas acredita a partir de agora. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência na matéria. Logo, a gente é de lá, sabe? Então, a gente precisa ancorar essa consciência que a gente é tudo o que a gente quiser ser, né? O que nos impede ou nos bloqueia tá lá na nossa história e a gente pode resgatar isso, né? É um caminho válido. A gente pode fazer se assim o quiser. Quem mais tem perguntas? Eu comecei a live perguntando assim, para quem chegou depois, qual é a palavra check-in? Como que vocês chegam aqui? Tem algumas meninas que chegaram que são da turma da mentoria, já são alunas do Dançando Sonho, já sabem o que significa isso pra gente. Check-in, como que vocês chegam e quem tem pergunta sobre aí todos os temas que a gente discutiu na jornada não, né? Nas fases da jornada, porque aqui ainda é jornada, né, gente? Terceira e última fase. E aí, se vocês não tiverem, eu quero saber de vocês qual é a motivação. Eu comecei fazendo essa pergunta para incentivá-las às perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo. O que te move na vida? Vocês poderiam ou saberiam, tem clareza
de dizer o que te move na vida hoje? Em outras palavras, o que te motiva a sair da cama todos os dias para fazer o que você faz? É tipo assim, por que você faz o que você faz? É o porquê, sabe? A motivação é o porquê. Em nome de quê? Para quem? Ou para quê? Né? Vocês conseguem trazer? Só refletir isso. É too much pra vocês ou dá pra responder? Estamos pegando pesado. Meio sem motivação, né? Betinha, chega com a paz. Meus sonhos. Brenda, meus sonhos. Meus sonhos. Os sonhos. Seus sonhos estão claros pra você, Brenda? Poderia compartilhar um deles com a gente? Se você quiser, claro. Você é livre e a gente respeita isso. Quais são um dos seus sonhos pra gente compartilhar? Elaine Pereira, bem-vinda. Boa noite. Os sonhos. Tem alguém sem motivação? Quem mais? O que te tira hoje da cama? O que faz sentido pra você continuar? Buscar a felicidade. Fabi. O caminho que quero exercer na espiritualidade. Uau! Show! O caminho. Beleza, Flor. Não sei se você tem clareza de que caminho é, mas também não, a gente poderia explorar mais, mas não é esse o intuito da live. A gente já tá tão treinada, né, de trazer isso pro mundo mais prático que a gente quer fazer com todo mundo. Porque os sonhos, eles fazem parte do mundo, da nossa dimensão de ser, né? E para que eles se tornem de fato realidade na matéria, a gente precisa trazer do mundo das ideias. E, né, ele está muito no mundo mais amplo, trazer para o mundo da matéria e especificar. Aí a coisa vai tomando um rumo, né, Kátia? Muito mais palpável, sabe? Senão a gente fica com eles e não traz eles pro caminho da matéria. O que me motiva... Pode falar, Catinha. O que me move é a sensação de ter que fazer algo para retribuir tudo de bênçãos que recebe todo o tempo. Que eu recebo, deve ser, né? Cláudia Mello. Cláudia Mello. Show. A sensação de ter que fazer algo. Para retribuir. Isso, para retribuir tudo que você recebe, isso, tudo que eu recebo. Como se fosse uma sensação de gratidão, é isso, Cláudia? Por tudo que você recebe, né? Bacana. Compartilhando com vocês hoje uma das minhas motivações, eu posso considerar que eu tenho mais de uma, mas uma das motivações que é o que faz sentido, né? Em outras palavras, o que faz sentido o caminhar, o que faz sentido a gente sair da cama e tomar café e fazer o que tem que ser feito para que a vida aconteça na nossa vida, né? Eu gosto muito da ideia de que a vida passa por nós, sabe? Nós somos um canal, é ela que vive, na verdade. Eu gosto muito dessa metáfora. Então, para que a vida viva em mim e se manifeste, hoje a minha motivação é compartilhar. Compartilhar os meus conhecimentos, já são mais de 45 anos, um pouquinho. Então, tudo que eu trago de lá para cá, tanto de conhecimentos acadêmicos ou experiências mesmo, né, de vida. Eu gosto dessa ideia de poder compartilhar isso. E isso me engrandece no sentido de cada vez me desafiar, né, a vencer as minhas barreiras, os meus medos, os meus desafios, os meus obstáculos, porque isso faz com que eu avance no meu processo. Então isso me motiva muito. Eu diria que é um norteador, né? Antes de você e de Catinha continuar aqui, uma das perguntas que eu faço pra mim, quando eu digo assim, o que tem me motivado? Como que eu meço isso? Qual é o meu dial, né? Como é que eu sei? É quando eu estou avançando em direção a algo que eu quero vir a ser. Então, eu sei, quando eu consigo identificar um ponto de estagnação, e quanto mais autoconhecimento, mais isso vai ficando fino, né? O olhar mais treinado,
eu falo, não, aqui deu, eu quero algo novo. E aquilo que me dá medo, por mais louco que pareça, né? Segundo a astrologia, tem uma máxima que fala aquilo que a gente mais teme, é o que a gente mais anseia realizar. Então, o meu daio é quando a vida me traz convites e eu tremo nas bases. Eu sei, é por aqui que eu tenho que ir. E aí eu vou dando os passos de acordo com o tamanho da minha perna, né? E vou andando. Então, hoje é isso que me motiva e o que me direciona, né? Para compartilhar um pouquinho com vocês também aqui da minha experiência. Catinha, quer compartilhar? Vou compartilhar que também, para mim, compartilhar. É estar nesse fluxo contínuo de aprender e levar o outro, que seja orientando, que seja ensinando, que seja qualquer forma de passar algo. Tocar a alma do outro profundamente. Então, isso me faz muito feliz e eu sei que eu estou no caminho. Gosto bastante. Superar a minha resistência. Nossa, as resistências, legal, né, gente? Legal. Quando a gente consegue perceber, quando a gente aciona o nosso eu observador, a gente consegue perceber as nossas resistências. E só em perceber a gente já é um caminho. Sim. E depois tem os passos, né, adiante do que a gente faz com isso. É bem bacana, Helena, gratidão. Vamos fazer aquela atividade? Então, essa é a ideia, né? Quem mais gostaria de compartilhar? Todo mundo já compartilhou? A gente pensou, né, aqui, lógico que a gente quer também a autorização de vocês, precisa que vocês queiram também, né, porque senão o negócio não acontece porque a gente quer, né, gente? Aqui precisa de um consenso, um colegiado da mulherada multipotencial. Saber lidar com meus dissabores, sabotadores, melhor dizendo, né, Brenda? A Brenda Clorofila. O que a motiva, saber lidar com os sabotadores. É isso, Brenda? Acho que sim, né? Isso. Para Beth ser um instrumento onde possa manifestar o que a vida me traz. Show. É isso, porque o que nos motiva precisa nos levar a um outro nível na vida, sabe? Que a gente pode estar, né, numa estabilização ainda, numa consolidação de aprendizados. Isso tem um tempo, né, que eu falo que é o estado gostosinho. A gente se lança num novo projeto, vai com medo de tudo, cheia de desafios, de sabotadores, e supera resistências e medo e o diabo a quatro, aí chega num ponto, pá, agora eu dominei, maravilha. Aí tem um tempo para você estabilizar essa consciência. A questão é o limite, a linha tênue entre sair daqui e ir para um outro, né? Que tem um tempo limite aqui. E aí a vida vai começar a nos convidar, que é o que a gente chamou nas jornadas dos arquétipos, dos chamados. A vida se encarrega de nos chamar, bater na porta, né? Filha, já deu, você tá se demorando demais aí, vamos pro próximo nível, sabe? E aí precisa de novo se arvorar a romper com a estabilidade, com as resistências, com os medos, né, todos. Então esse é o Daio, na minha compreensão, né, a partir das minhas experiências, a gente dá os saltos. Sim, aprender a fazer isso, beleza, isso é muito real. Show, né, meninas? Faz sentido pra vocês? Essas nossas... como é que eu vou chamar? Compartilhas. Porque aí, a partir dos nossos desafios, a gente quer sugerir para vocês uma ferramenta que a gente já utiliza e a gente quer fazer com vocês. Que é a partir dessa compreensão, por isso a gente trouxe essa sugestão de vocês trazerem, né, o que está nesse momento talvez impedindo ou bloqueando, o que pode ajudar vocês a mudarem esse nível, né? Do ponto de vista que vocês estão agora. O que pode estar bloqueando esse novo nível? Dar um novo passo em direção a vencer as resistências, como a Helena trouxe, aprender a lidar com os sabotadores, como a Brenda. Enfim, tantas outras aí que também trouxe, né?
a manifestar cada vez mais os seus potenciais. E aí, fala aí, Catita, da ferramenta, da dinâmica. Então, nós vamos entrar. Essa dinâmica vocês podem fazer o tempo que vocês quiserem, primeiro consigo mesma, para se auto-perceberem, sabe? Isso aguça a nossa auto-percepção. E vocês também podem fazer com outros, sabendo que sempre para o bem maior de todos os envolvidos, né? Então a gente entra numa presença plena, onde a gente se coloca no silêncio interior. Às vezes pode fechar os olhos, às vezes não importa. O que importa é o quanto você consegue entrar na sua presença. Entrando na sua presença, você se coloca diante do outro totalmente aberto e diz: eu estou aqui por você. Eu te vejo. E dentro desse eu estou presente também, e dentro dessa expressão, dessa intenção pura, não é para falar só por falar, você se conecta com o campo, que existe em nós o campo. Esse campo morfológico, sistêmico, que envolve todos nós, acreditando ou não, ele existe, e ele não cabe em si, ele não é só um elemento físico, ele é quântico, por isso que nós podemos entrar no campo do outro à distância. Ele não é algo físico, é quântico, é de uma outra esfera de consciência. Por isso os atendimentos online funcionam tão bem, porque uma pessoa no outro lado do planeta pode sentir a outra. Gente, isso é de ponta. É fantástico, é lindo. E a gente faz o tempo todo isso, só que às vezes a gente está tão sem a autopercepção que passa batido. Às vezes você sente algo e fala, nossa, que incômodo. Ou então sente um ânimo, uma coisa gostosa assim. Quando entra em algum ambiente. Quando entra em ambiente, quando está em contato com a pessoa, quando você pensa numa pessoa. Abraça, às vezes. Quando abraça. Então, isso tudo é o quê? É o envolvimento, a leitura do campo do outro. E a gente faz isso o tempo todo em terapias. A gente faz o tempo todo com as pessoas que a gente tem mais ligação. Bem que eu percebi que você não estava bem, mas eu não sabia o que era. É isso, sabe? É essa esfera, é essa comunicação, é essa leitura que acontece. Então a gente vai fazer. Você quer fazer? Sim, tanto faz. Eu queria só falar um pouquinho sobre essa ferramenta que a gente vai trazer, que é essa leitura, né, do campo morfossistêmico, porque como a gente falou, egrégora, por exemplo, a egrégora é um campo energético, um campo das nossas energias que se unificam, né, e tem um poder, tem uma vibração, e tudo fica ali, né? Então, alguns têm mais sensibilidade, outros nem tanto. Mas se você se colocar, né, de um ponto, a maioria aqui já tem um caminho aí, se colocar de um ponto dessa observação interna, né, em um estado totalmente fora de julgamento, apenas percebendo, a gente consegue captar. Então a ideia agora movidas por essa intenção pura de querer compreender, e aí precisa de que vocês queiram, né? Acho que eu tô perguntando, vocês querem? Essa é a pergunta. Vocês querem esse exercício? Vocês querem fazer? Estão tranquilas em fazer? Qual é a ideia? A gente vai se conectar com o campo e a gente vai trazer 3 palavras. Acho que 3 é suficiente. 3 palavras que a gente vai sentir no campo, né? Dessa egrégora que a gente já está há algum tempo juntos aí desde a jornada, né? Porque a gente ancorou isso e, enfim, a gente já sente tudo que está no campo de vocês. E a gente vai trazer 3 palavras e vocês vão aí anotar, seja no caderninho, na caderneta, no bloco de notas ou na cabeça, para quem prefere assim,
o que essas palavras podem ter a ver, né, com vocês e com essa questão específica sobre o que vocês querem daqui para frente, né? A partir do que a gente estava trazendo sobre o sentido de vida e o que te move daqui para frente. Como que vocês estão sentindo esse momento da sua vida? Se está estagnado, está no momento de dar um up, né? De fazer alguma mudança. Alguém pode estar querendo e talvez meio receoso, ou não tem clareza nenhuma, está precisando de uma luz para tomar uma decisão e dar um passo, né? Dar um próximo passo em direção a um outro nível de viver a vida, de se liberar para o novo. Então a gente vai trazer 3 palavras e a gente vai perguntar como isso se relaciona com a vida de vocês. E aí vocês vão anotar, né, o que for pertinente aí a cada uma de vocês e fazer perguntas sobre isso também, se quiserem, né, Kátia? Uhum, a partir dessas 3 perguntas, tá bom? A gente vai trazer também, a partir do que vocês quiserem, que a gente traga como se relaciona essas 3 palavras. Fechou? Todo mundo quer? Já ouvi um monte de sim ali. Beleza, já teve algumas autorizações. Então vamos. Catinha, você traz? Trago. As palavras? Então bora lá, pra gente se dividir. Então, quem quiser fechar os olhos nesse momento. Para elas te verem um pouco melhor. Quem quiser fechar os olhos, basta se concentrar em você mesma. Né? Os pensamentos virão de qualquer jeito, é a função da mente. Apenas não crie histórias a partir do que você pensa, deixa eles passarem. Sabe como a aguinha no riacho? É assim. E aí, respire, inspire e expire. E eu vou dizer para você que eu estou aqui por você. Eu te sinto. Eu te vejo. Não veio só palavras, veio também uma constelação, um céu à noite estrelado. Veio recuperação. Aprisionamento. Repercussão. Uau! Então a noite foi a primeira coisa que eu vi essa noite, estrelado, o céu estava lindo. E tem que anotar as palavras, senão eu acabo esquecendo. Recuperação. Recuperação. O que isso tem a ver, gente? O que isso bate com você? Porque nós, como a Maria explicou, isso foi visto no campo, na egrégora que a gente se formou, né? Então, eu vou colocar aqui recuperação, né? Foi. Recuperação. Noite estrelada. E a última? Quem lembra aí? O que isso tem a ver com você? O que isso te traz? Como foi trazido para o campo? Repercussão. Repercussão. Mas tem outra. Recuperação. Recuperação. Repercussão.
aprisionamento. Isso. Olhe no seu campo, se observe e traga o que isso fala ao seu coração. Pode ser uma palavra. Pode ser uma palavra, pode ser através de uma sensação, pode ser algo que você pensou. É interessante essa atividade, porque às vezes vem até depois, a pessoa passa uma situação em que esse sentimento da palavra que veio reacende. Então, essa é a atividade da gente ler o campo morfológico. No caso aqui, a gente está lendo das pessoas que compõem essa noite o campo. O que essas palavras, essa noite estrelada tem a ver com você? O que a recuperação, aprisionamento e repercussão tem a ver? Oi, Lígia, boa noite, querida. Boa noite. Então, a ideia é que vocês possam associar ou buscar como essas palavras podem estar associadas, ou uma ou duas ou todas, ao que te move na vida. Será que o que te move está sem sentido, que foi uma das coisas que chegou aqui? E como isso pode reverberar de modo que você deu o salto que precisa dar, né? O que me veio aqui, Maria, já trazendo, é a noite estrelada. Uhum. A noite estrelada, muitas vezes, tem um filme lindo que é o animal alfa, o lobo alfa, que ele aprendeu, o menino da aldeia aprendeu a se guiar pelo céu. Então ele só conseguiu, depois de ter saído da sua aldeia, ter passado por muitas situações, ele só conseguiu retornar ao lar, por tudo que ele passou, porque ele conseguiu ler os símbolos que ele aprendeu quando pequeno. Então o céu para ele é a direção, é o caminho certo, é a volta para casa. Então o céu estrelado tem esse aspecto de orientação, né? De algo que está ali em uma profusão muito grande. Bacana. Então o céu estrelado me trouxe esse sentimento, né? De direção, de estar num momento de profusão, de algo, tudo que toca traz uma relevância bem grande. E vamos ver outra palavra. Ou seja, dentro do que a gente tá trazendo, isso se, na minha visão, né? Só compartilhando um pouquinho aqui, agregando, a noite estrelada poderia ter a ver no sentido de como isso tem a ver com o mover na minha vida, a buscar sempre esse olhar mais do alto. Né? Nossa, ótimo! Então, partindo do princípio de que a nossa reflexão é sobre como a gente está se movendo, né? Então, talvez, a depender aí de quem se conectar com isso, né? De quem puder associar, talvez é um momento de... é um momento de olhar as coisas da perspectiva mais alta, né? De um céu estrelado. Então precisa olhar um pouco mais de cima, talvez esteja muito enredado e identificado com algo muito daqui, da Terra, né? Precisa ampliar a visão e olhar um pouco mais de cima para dar o salto que precisa. A Beth está falando, recuperação de mim, aprisionamento, soltando as amarras, noite estrelada, celebrando, repercussão, reconhecendo, bacana. A Eliane, me sinto aprisionada, sufocada, tenho muito conhecimento, muitos cursos, porém não consigo passar adiante. Ô Eliane, eu quero dizer assim, vem com a gente, vem fazer a nossa imersão quinta-feira
às 19 horas. Vai lá no nosso link no grupo e se inscreva. Entre lá no grupo do WhatsApp, que lá você vai receber todas as orientações, tá bom? Vem participar para que a gente possa conversar sobre isso. Exatamente. Aí, Pinto, né? IGP Pinto. É minha prima. O céu estrelado também poderia significar luz clareando pontos no escuro, no lado sombra. Isso. Sim, o importante aqui é identificar como isso se aplica na sua vida, sabe? É trazer para um nível prático. Então, de fato, quem se identificou com, por exemplo, com uma noite estrelada, o que isso quer dizer, né? Se fez sentido para você, tá perfeito. Precisa fazer sentido. A menina de antes, como que é? Do aprisionamento, a Eliane. Desculpa, Eliane, eu não consegui gravar seu nome antes. Uma das coisas que eu senti aqui, né, que veio também no campo, em relação ao aprisionamento, tem a ver também com a própria repercussão, né? E isso está no nosso campo porque também eu trabalho isso. Então, não tem como a gente não estar inseridas, tá? E quando você fala desse aprisionamento, de se sentir tão cheia de conhecimentos, né? Podendo contribuir mais com o mundo, com tudo que você já tem potencial para contribuir, o que te aprisiona pode ser exatamente o medo da repercussão disso, né? E a gente sabe que quando a gente se arvora a levar isso para o mundo, a gente não sabe onde isso vai parar, né? Ainda mais nesse mundo online. Então, eu vivi isso muito, né? Hoje bem menos, mas existe traumas, travas, bloqueios da nossa infância, nas nossas memórias, né? No nosso campo de memórias que, de alguma forma, nos diz que é perigoso isso, né? É perigoso eu levar o meu conhecimento para o mundo, eu não sei se vai parar. Enfim, tem várias nuances desse medo, da repercussão que o seu conhecimento pode tomar, né? Isso veio para mim muito forte porque toca em mim também. Então, eu reafirmo aqui o convite da Catita. Vamos lá, que a gente tem muito a compartilhar com vocês a partir da nossa própria história. E eu tenho essa matriz também na minha história e eis-me aqui, compartilhando com vocês, tá? A cura, a luz no fim do túnel. Siga. Ateliê, noite estrelada, infinitas possibilidades, sim. É interessante o que cabe a você a interpretação daquilo que te toca, Brenda. A noite estrelada para mim remete à fé, pois me sinto aprisionada ao meu controle e quero parar de repercutir isso e passar a confiar mais. Isso aí já é uma grande sacada, Brenda. Isso aí você está mais autoconsciente e trazer isso para uma ação efetiva. E não ficar na base do aprisionamento. Já olhou? Já viu? Identificou? E agora qual é o próximo passo que você pode tomar mediante a isso que você constatou? E não se enrijecer, não ficar parada aí. Senão você se torna refém de novo. Né? Ampliar a visão e ver quais são as ações que cabem já você a tomar. Exato. Lê aí, Fabiana. Recuperação me remeteu à cura, entender o aprendizado que o momento pede, né, Fabi? Sim. A recuperação sempre nos traz nos remete a esse estado de cura mesmo, né? Ou de pós-cura, né? Quando eu me curo, eu me recupero de algum momento ou de algum outro aporte de consciência de que já não me leva mais aonde eu quero ir e eu preciso tomar um novo caminho, né? Logo a cura. E cura aqui pra gente, ela é sinônimo de consciência, tá, gente? Só alinhando com vocês. Então, que a gente trouxe a cura tem a ver com consciência. E aqui a consciência, né, que a Fabi trouxe, essa consciência de entender o aprendizado, né, que cada momento pede.
Isso é curador mesmo. E implica em recuperações, com certeza. Eliane, sim, exatamente, tenho medo. É isso, amada. E é normal ter medo, tá? O medo, ele faz parte, ele é maravilhoso, desde que a gente não enrijeça nele, né? O medo, ele é eu gosto de ver o medo como um grande guardião de um portal, de algo imenso que eu preciso fazer, só que eu preciso me arvorar, abrir a porta. E aí, quando eu abro a porta, o medo vai meio que se distanciando, sabe? A dinâmica que a gente vai fazer vai poder ajudá-la, né, Maria? Na quinta? Sim. Sim, na quinta a gente vai ter bastante ferramenta como essa, gente, pra gente ir mapeando isso, sabe? No nível prático e identificar. Porque a gente sabe que são nuances invisíveis, né? Da nossa psique, dos nossos processos emocionais, das nossas memórias. Então precisa mapear isso com ferramentas bem pontuais pra gente dizer assim, é aqui que tá pegando. E aí a gente conscientemente decide, né, fazer uma escolha diferente e mudar ou não. Mas pelo menos já viu onde está o ponto, né? Helena, medo de brilhar com as estrelas. Uau! É o nosso medo maior. Não é de dar errado, não é de sermos rechaçados, não é de mostrar as nossas sombras. É louco isso, né? O nosso maior medo é de brilhar. É o medo isso do sucesso. Já dizia o Mandela, um discurso que ele fez. Vocês não... o medo maior de vocês é se verem luz, se verem quem vocês realmente são. É o medo da luz. É mole, gente. Durma com um barulho desse. A gente não teme muito as nossas sombras, sabia? Tanto que a gente vive mais com ela do que com a nossa luz. A gente teme de fato a nossa luz, o nosso sucesso. E aqui, estremece as bases. E aqui sucesso, né? Não é sucesso profissional, não. É sucesso que cada um tem o seu, na minha concepção, sucesso tem um diferencial gigante. É um abismo entre o que a sociedade diz de sucesso, tá? Acho que cada um tem que encontrar o que é sucesso para si. Mas tem a ver com a gente brilhar. Tem a ver com levar o nosso potencial para o mundo e contribuir com a humanidade, com o que a gente veio fazer, né? E cada um veio contribuir da sua forma, do seu jeito. A gente viu isso na jornada, né? Quem esteve lá na maratona. Do seu jeito, do seu tempo, no seu ritmo, com tudo que você é até aqui e o que pode vir a ser nesse futurão que está aí à nossa frente. O ateliê, que é a Camila. Recuperação da saúde, da minha saúde de forma integral. Ser uma pessoa sã, consciente e entregue. Você está com um grande potencial nas mãos. Maravilhoso. Maravilhosa. Isso, intencione, querida. É a sua intenção pura. Converse com o seu subconsciente. Comande hoje, antes de você dormir. Isso que você está dizendo aí. Eu promovo agora a minha saúde integral, a minha harmonia, de ser já aquilo que eu já sou em essência. Inclusive, meninas, a gente precisa definitivamente estar de novo, né? Trazendo de novo a ideia do observador, né? Sempre se observando o que é que você tem dito sobre você. O que você tem proferido, né? Verbalizado sobre quem é você. Busque sempre dizer o que você realmente quer viver, quer ser, quer fazer, quer realizar. Porque isso é PNL puro, né? Reprogramação mental. Que a gente está acostumada a pronunciar palavras, né? E crenças que nos põem lá embaixo. Então, tanto quanto possível, como a Kátia trouxe aí, se reprograme, né? As noites, quando acordar, sempre com uma intenção de gratidão, seja lá o que esteja acontecendo, é sempre trazer desse ponto de assertividade em relação ao que você quer viver. Isso é uma coisa também, sabe, Camila? O aprisionamento a crenças e padrões tem vários níveis também. Quando é no nível cultural, muito mais fácil de reprogramar. Então,
às vezes a gente está ancorado em uma crença que facilmente a gente pode tirar, basta uma autoobservação diária. E aí deixa o trabalho maior para aquelas crenças mais arraigadas, que vêm do sistema familiar, né? Que já estão no nível já celular que precede de um trabalho mais profundo. Mas muito, olha, acho que mais de 50% das crenças, elas podem ser ressignificadas com essa ação diária da autoobservação. Exato. Repercussão, a cura de um é a cura de todos. Sim, sim. A repercussão tá nesse nível também, que, né, nesse campo sistêmico que a gente está inserida. E é fato, né? Quem está por aqui da primeira turma sabe o quanto que reverberava nas outras cada conquista, né? Em cada fase do caminho, na jornada do Dançando o Sonho lá na mentoria. É bem assim. Kelly, eu consigo enxergar o que aprisiona. Olha, já é um caminho fabuloso. Porém, não estou sabendo como liberar. Ainda tenho medo. Então, perceba que ter medo do medo é um aprisionamento. Se você chamá-lo para dançar com você, põe uma música, Kelly, e chame o medo para dançar com você. Você se colocando no seu lugar mais consciente do que ele, porque ele está no papel dele. Você que está fora do seu. Você é muito mais do que ele. Então, se você olhar com os olhos de quem está no comando, ele facilmente entre aspas, ele se coloca no lugar dele. Ou seja, de acordo com a sua postura, você o recoloca no lugar dele. Faz isso. E outra coisa, hoje eu lembrei de você porque eu achei aquela música que você tinha me falado, da Orenda. É Orenda o nome dela, né? Eu achei o pendrive que tem aquela música. Eu lembrei de você. Eu gosto de uma citação, de novo, daquele livro que eu falei, Normose, né? Que é da Transpessoal. O meu estudo, então, eu estou muito focada nesses assuntos. Se eu não me engano, são 3 autores desse livro, né? E cada um deles fala em alguns momentos. Então, não lembro agora quem foi que falou, mas eu gosto muito quando ele traz uma perspectiva de que não precisa ter medo do medo. Quanto mais medo eu tenho de ter medo, né? Porque ainda tenho medo. E aí, se a gente não se... O que é ter medo do medo? É não se permitir viver o medo, sabe? E ele fala assim, que quando a gente não se permite viver o medo, a gente fortalece mais ele. Ele fica mais forte. Então, quando eu digo, ok, Senhor medo, o Senhor está aqui, né? A gente põe um banquinho, um na frente do outro, e tem um blá, né, lá, um bate-papo bacana, tal. Eu nomeio ele, dou nome para ele se tornar uma personalidade. E aí a gente vai num papo descontraído mesmo, sabe? Eu vou dizendo para mim mesma que eu não tenho medo dele, do medo, né? E ele vai perdendo força, sabe? E o próximo passo a gente pode ir dando junto, né? Com medo e tudo, como eu costumo chamar. A gente vai com medo e tudo, mas não é um medo não é um vai com medo e tudo se jogando no abismo, sabe? É consciente do próximo passo, aquele passo que eu já posso dar. Então ali eu já consigo dizer assim, ok, eu tô vendo você, mas eu vou assim mesmo, tá bom, amigão? A gratidão aí pelo toque. pelo toque. Pelas pistas. Porque o medo, ele faz a gente ir devagar, né, gente? Com cautela, né? Eu falo que ele é amigão, porque é o medo que nos dá um pouco de norte em relação a onde eu vou. Se não fosse ele, a gente se jogava do trem, se jogava no meio da pista, se jogava no mar, né? Enfim, não tinha medo de nada. Tipo criança, né? Só que a criança lá, como a gente viu na jornada, é totalmente imatura, né? Quando a criança tem que ficar pagiando criança, porque ela não tem maturidade emocional, nem psicológica, nem mental. Ela se joga mesmo e vai morrer. Né? A gente já sabe que ser criança madura é outra coisa, né?
Então aqui eu já tenho um nível de maturidade para ir margeando as minhas decisões com cautela, né? Tomando decisões mais assertivas. Mas o medo é de todo bom, não é de todo ruim. Quem mais, Kátia, temos aí? Já. Que lindo que vocês fizeram. Foi maravilhoso, meninas. Gente. Roda maravilhosa de mulheres poderosas. Que bacana. Corajosas, né? Me diz aí quem vai estar quinta-feira nessa imersão, que nós vamos trazer mais dinâmicas para poder a gente fazer essa roda de cura. Só que na sala Zoom a gente vai se ver. A gente vai, de fato... ter um tipo de interação mais fechado, né? Onde vai acontecer o início, o meio e o fim do trabalho. Me diz aí. Isso, muito bem. Bom, só são 100 vagas, né, gente? Porque o nosso Zoom só comporta 100 pessoas. Pois é. Então, eu imagino que se vocês estiverem de fato com vontade de participar, serão 3 horas de mergulho nesses temas que a gente já está trazendo desde lá do dia 9 de agosto, linkando e associando em níveis mais profundos os arquétipos, os setênios, a nossa mandala da vida criativa, que a gente vai apresentar para vocês, que é linda e maravilhosa. Trazendo para a vida prática, sabe? Para o palpável, com ferramentas da PNL, da neurociência, de saberes femininos, para você sair de lá assim, caraca, eu sou outra pessoa. Não tem como sair a mesma da nossa imersão, tá? Você vai sair, no mínimo, pasma com você mesma pelo seu potencial de ser o que você quiser no mundo. E aí, lógico, as escolhas a gente vai fazendo. Mas se você está pronta e você chegou até aqui, é porque você está num ponto do caminho que a vida te pede um novo nível de enxergar a vida e de vivê-la, né? De expressar, de manifestar tanto potencial lindo que tem aí dentro. Vamos ajudar a humanidade, mulher. Tem muitas mulheres passando por dificuldades piores até que a gente pode ajudar. Vamos juntas? Vamos! Quinta-feira a gente vai começar às 19h. O link, como será um trabalho fechado, porque a gente preza por nesse nível que a gente quer ir, um grupo fechado, seguro, e só entra quem tem o link, que vai ser distribuído, não, vai ser disponibilizado lá no grupo da jornada. Beleza? Convide outras pessoas, quem você acha que vai ser beneficiada por esse encontro. Show! É isso. Então, levem as reflexões. A gente vai fazer, Kátia, como fechamento, só um momento da gente, como chama? Desplugar, né? Porque a gente entrou um no campo da outra, a gente faz um fechamento para que a gente recolha o que é nosso, né? Eu que é meu, Kátia que é dela, e cada uma de vocês vá em paz com o campo de vocês fechadinho, puro e limpinho. Tá bom, meninas? Beleza. Beleza? Todo mundo bem aí? Então a gente vai compartilhar mais as chamadas essa semana ainda, né? A gente tá também focada na imersão e na mentoria, né? Construindo, elaborando e, enfim, montando tudo para que, com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa levar o melhor de nós pro mundo. Beleza? Todo mundo ok aí? Então, Catinha vai fazer rapidinho uma última reflexão bem básica só pra gente fechar o campo, tá bom? E agora, se concentrando no seu coração, que é o ponto divino em nós, além de outros, mas esse. E agora eu deixo você livre para seguir o seu caminho com tudo que lhe pertence. E eu recolho o que é meu, com tudo que me pertence. E assim todas nós nos liberamos para cada uma seguir com aquilo que lhe pertence, nada mais do que isso. E assim nós somos livres. Namastê. Maravilha, gratidão por hoje. E a gente vai se vendo, vai se falando. Eu quero te ver quinta-feira. Lá na sala.
Beijo no coração. Beijo. Estamos aqui por vocês. Vamos juntas. Beijo, queridas. Adorei ter vocês. Pode fechar se precisar, ou se puder alcançar. Oh. Aí me dê, tira ele aí Aqui. e me dá.